Olá, começa agora mais um bate-papo da semana com uma pessoa que está na ASP há bastante tempo, conhece muitas coisas, participa de todas as reuniões que vocês imaginarem. Ela vai contar um pouquinho para gente. A Ivete Sester, que é nossa gerente. Peraí, que é tanta coisa que eu não posso esquecer: secretaria, atendimento. O que mais, Só não, Vetinha? não, Só tudo acaba isso? por aí. Nossa gerente de secretaria e atendimento. Tudo bem, Ivete? Tudo bem e você, Bruna? Tudo ótimo. Uhum. Bom, para começar, fala um pouquinho aí da sua formação, né? Um pouquinho das suas áreas aqui na ASP e depois a gente entra na trajetória e curiosidades que você possa compartilhar conosco. Tá bom. Bom, então, eu estou na ASP, esse ano vai fazer completa 21 anos, que eu toquei na ASP. Hoje eu atuo em duas áreas, né? Gerencio duas áreas, a área da secretaria e a área de relacionamento. Secretaria e atendimento, que é o que eu brinquei ali no começo, né? São duas áreas, mas que fazem muitas coisas, né, Ivete? Eu não Sim. sei se todo mundo tem o conhecimento, por exemplo, de todas as atividades que envolvem a secretaria, acho que o atendimento um pouco mais, né? Mas começa aí pela secretaria explicando pra gente, né, o que vocês fazem no dia a dia, é uma área tão importante. Sim, a secretaria, apesar da equipe ser enxuta, é uma área que desenvolve muitas atividades e, acredito, de bastante relevância para a ASP como um todo. Porque nós assessoramos todos os membros do conselho diretor nas mais diversas áreas. Então, e é a área que concentra todas as documentações da entidade desde a fundação. Sim. Então, nós temos diversos documentos, mais de 4.500 processos. 4.500. Exatamente. Desde aqueles históricos até os atuais. Uhum. E ao longo desses anos, era tudo físico, né? Hoje até ainda existe um arquivo físico, mas nós estamos digitalizando todos eles e procurando deixar tudo de uma forma mais prática possível para poder fazer as buscas necessárias. E a gente atua desde de emissões de passagens, as coisas mais simples, desde atividades mais complexas, que é fazendo buscas de assuntos discutidos na ASP, ajudando o conselho diretor na elaboração das atas que são discutidas, né? E não são reuniões simples, né? São reuniões em que 21 conselheiros, né, discutem assuntos complexos da área jurídica, né? São perfeitas aulas que são dadas nessas reuniões e nós temos que transcrever aquilo, tudo que é discutido, com todos os fundamentos que eles trazem, né? Com todas as deliberações. Então, são funções de muita responsabilidade. Os ofícios que nós emitimos, né? Eles têm que contar muito com a nossa responsabilidade e assertividade, porque os ofícios vão para ministros, para autoridades. Então, é uma área de muita responsabilidade. Não, e acho que além de responsabilidade, é importante, né? Acho que para todo mundo entender um pouquinho mais, por exemplo, o marketing bebe muito dessa fonte das pesquisas de vocês, né? Então, quando a gente vai fazer uma notícia, o próprio projeto Memória ASP, que é mais recente aí, né, de ASP, acho que vale conhecer. O Memória tem muito, né, do que a ASP já fez, dessa essência ASP, depoimentos, e a secretaria teve um papel importante conosco nessa construção, né? Sim. Então, acho que não só para a atuação dos nossos conselheiros, da nossa diretoria, mas para as áreas também, acho que vocês são fundamentais. E o atendimento também é um pilar hoje essencial, né, Ivete? São duas áreas, assim, né? Dois pilares extremamente importantes. Um que trabalha com a alta gestão, né? Da Uhum. entidade, e o outro que trabalha para o coração, que são os associados e associadas, Nossa né? razão de existir. Nossa razão de existir. Então, também é uma área que a gente está sempre muito atento às necessidades deles. Tudo que a gente pode fazer de inovação para cada vez mais procurar atender com excelência. Uma coisa que me preocupa muito é ser rápido nas respostas para eles. Então, a gente trabalha muito de perto com as áreas, né? Para que a gente possa realmente atender a necessidade de todas as nossas pessoas associadas. Muito bem. E antes de ser gerente, né, dessas duas áreas que já falamos essenciais para o nosso andamento, como que foi a história da Ivete aqui na ASP? Então, eu entrei também, foi o Headhunter que fez uma entrevista comigo.
E eu me recordo que, eu sempre brinco, que a primeira pessoa que eu conheci aqui na ASP foi o Eduardo Viveiros. Porque eu fiz a entrevista fora, aí eles pediram para eu vir aqui na ASP participar de um curso. Imagina, eu nunca tinha entrado nesse universo jurídico, né? Participar de um curso, lembro que foi da área de família, para fazer uma ata daquele curso. Olha, o teste foi um teste elaborado. Foi. E eu lembro que o Eduardo foi muito simpático, até porque ele que me recepcionou até a sala, então eu sempre brinco com ele que ele é a primeira pessoa que eu conheci aqui. Que legal. E foi assim que eu entrei na ASP. Eu entrei direto na secretaria. Já na secretaria. Na secretaria, legal. Entrei como coordenadora na época e depois fui promovida a gerente. Muito bem. Ivete, conta um pouquinho agora do seu outro lado, lado pessoal, né? O que você faz quando você não está aí cuidando das nossas atas, cuidando das nossas pessoas associadas? Qual é a sua grande paixão? Eu tenho algumas paixões, né? Cozinhar, né? Acho que a maioria das pessoas sabe, né? E isso é uma coisa que vem desde a infância. Eu lembro que uma coisa que me distraía muito era à noite, minha mãe tinha tipo aquelas Barça, né, de culinária, aqueles livros vermelhos, de capa vermelha, né, mas era só de receita. E a minha paixão era ficar olhando as receitas, as figuras, imaginando que eu estava cozinhando aquilo, né. Olha que diferente. Eu gostava muito. Depois eu fui fazer nutrição, óbvio, porque era uma paixão que eu tinha, né, mas eu já atuava na área administrativa, né. Então, eu fiz a nutrição como uma paixão, mas acabei depois fazendo pós-administração, fui para a administrativa e estou até hoje na área administrativa. E a nutrição anda em paralelo, como uma paixão. Sempre faço cursos porque eu gosto, né, também, de alimentação funcional, os mais próximos meus até sabem quanto eu fico no pé das pessoas, que eu vejo as pessoas comendo salgadinho, não sei o que, McDonald's, as pessoas ficam até fazem escondido de mim. Maravilhoso. Né? Porque eu gosto, né? Também gosto muito de decoração de casa e jardinagem. Também gosto bastante de jardinagem. Eu já fiz cursos também de jardinagem. E outra coisa também que me envolvo muito é que a questão da causa animal, né? Me envolvo bastante, faço parte de várias ONGs. Sempre estou rodeada disso, então são as minhas paixões. Que legal. E quando a gente fala aí da questão animal, né? Eu acho que hoje em dia é uma pauta que ganhou visibilidade, né? Você participa de algum grupo, você faz resgate de animaizinhos, como que é? Então, eu faço parte também daquela Mercy for Animals, né? E algumas outras. E é sempre curioso que a gente acaba atraindo. Estou construindo uma casa de campo em Caçapava, na cidade de Caçapava. Aí, outro dia, estou lá, apareceu uma pitbull. Oi. Uma pitbull. E todo mundo, inclusive eu, tem um preconceito com certo pitbull, né? A minha marido, olha, Ivete, olha, daí eu passei a mão nela com certo receio, assim, e ela se desmanchou toda, né? Toda carinhosa. Na hora de ir embora, eu falei, gente, o que a gente vai fazer com essa pitbull? Porque eu soube que alguns moradores já estavam implicando, porque ela era de rua e apareceu lá no condomínio. E eu chutar ela de lá. Bom, eu passei o sábado atrás de uma ONG, procurando alguém para ficar... Onde colocar... Né? E a ONG lá da cidade se recusou a ficar com ela por ser pitbull. Sim. Eu sei que no domingo eu consegui um lar temporário. E lá fui levar ela lá para Juquitiba, outro lugar, 3 horas da cidade. Levei ela para Juquitiba, ficou lá. E ela tá feliz por enquanto, um sítio, tá solta. Mas já me apaixonei pela cachorra também, né? Nós temos o nosso... Eu ia falar, a sua casa deve ter ganhado um pitbull, eu acho. Não ganhou porque nós temos um outro, o Rap, né? E ele é muito ciumento. Ele é... Que raça que ele é? É sem raça definida. Ele é mestiço, exatamente. Mas ele tem muito o quê de golden, ele tem o rabinho, ele é muito bonitinho. Mas então é assim, a gente quando acho que gosta de alguma coisa acaba atraindo, né? Sem dúvida. Mas eu gosto, é uma paixão. E com relação à culinária, você prepara uns quitutes, traz aqui no 7º andar, como que é? Eu já trouxe bem mais, né? Mas eu já fiz cursos também de culinária, né? Enfim. Então, sempre que eu faço alguma coisa nova, eu trago. Mas tem até algumas coisas engraçadas. Uma vez, faz alguns anos, eu fiz um pão, era verde. E era com chá verde. Era meio esquisito. Deixei lá na copa. Meio esquisito, é muito bom. Deixei lá na copa. Aí, quando eu fui atrás, falei, cadê o pão? Aí, jogaram o pão fora. O Atanael, o garçom, não, tinha um pão podre aqui, mofado, eu joguei fora.
É bem a cara da Atanael, inclusive. Quem não conhece a Atanael apoia a gente, né? Em reuniões de diretoria, alguns eventos nossos também, é uma figura. E Vetinha, e fora a culinária, né? E essa paixão pelos animais, conta pra gente, assim, tem algum filme que é o filme que te inspira, que você assiste 100 mil vezes? Flores de Aço. Flores de Aço é um Olha. filme antigo, não é um filme novo, mas é muito lindo porque ele mostra o poder das mulheres em todas as Olha. circunstâncias da vida. É muito lindo. Para nós é super importante, né? Exato. Principalmente para as gerações mais jovens, é um filme inspirador, realmente. Música. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela Dolly Parton. Uhum. Então, a música country é a minha paixão. Adoro Dolly também. Viagem, tem alguma viagem que marcou a sua vida? Quando eu estava no ginásio, antigamente falava ginásio, né? Na aula de geografia, a professora falou de um país, o menor país do mundo e o mais rico, um dos mais ricos do mundo, que se chamava Liechtenstein. E um dia eu falei, eu vou conhecer esse país. Demorou anos e anos e eu fui conhecer Liechtenstein. Foi um sonho. E é a sua viagem do coração. Mas marcou, né? Muito legal. E se você tivesse que dar uma dica para quem está chegando hoje na ASP, né? Com toda essa sua trajetória, todo esse seu conhecimento de ASP, qual é a dica que você daria para as pessoas? Olha, para as pessoas que chegam, eu sempre digo, até para as equipes, né, que chegam no relacionamento, a ASP é uma empresa maravilhosa de trabalhar, né? Sempre, desde o início até hoje, é um ambiente familiar, acolhedor. Dê o melhor de si, né? Que a ASP também vai dar o melhor dela para você. Muito bom, Ivetinha. E a Ivetinha foi uma das pessoas que me acolheu também na minha chegada e falou isso de fato, viu? Então, eu sou a prova viva. Ivetinha, obrigada. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo da semana. E como vocês já sabem, semana que vem tem muito mais.